convidar vocês para um momento de reflexão, um momento onde a gente possa ouvir a palavra de Deus, uma palavra breve, pastoral, uma palavra que está exatamente escrito lá na igreja onde Paulo escreve, a igreja tessalônica. Portanto, eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia, a palavra de Deus, um texto muito conhecido, e eu tenho certeza que você conhece o texto que fala, que expressa a nossa vontade, o nosso desejo de orar sem cessar, tá bom? Eu queria compartilhar com vocês o texto. Eu vou pedir a Andresa para colocar o texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses 5, 17. Feito a leitura, meus irmãos e irmãs, eu vou trazer uma explanação pastoral, bíblica, mas, sobretudo, uma reflexão da teologia reformada sobre a oração. E eu queria que você acompanhasse toda essa reflexão, compreendendo o nosso maior ato diante de Deus: crescer na intimidade com Ele. Crescer buscando a presença de Deus, orando sem cessar. E é muito interessante que você entenda que essa expressão, orar sem cessar, significa orar com persistência, orar com constância. Quando a gente fala orar com persistência, significa dizer que você deve persistir, você deve insistir na oração. Você deve criar o hábito, um hábito saudável de orar sempre com persistência. E o apóstolo Paulo, quando recomenda à igreja tessalônica de pensar na intimidade com Deus através da oração, orar sem cessar, ele traz uma expressão muito forte quando diz orar sem cessar, porque nós precisamos persistir e nós precisamos orar com constância. Daí a ideia de orar sem cessar. Significa dizer que você tem que manter a constância. Você tem que criar a disciplina. Você tem que estabelecer o critério de buscar a presença de Deus sempre, orando sem cessar, com persistência e com constância, com disciplina, onde você entenda que o seu maior motivo na intimidade, buscando a presença de Deus, intimidade com Deus, é orar sem cessar. É trazer para o seu coração, trazer para a sua mente, trazer para o seu desejo, trazer para a sua vontade essa iniciativa de orar todos os dias. Buscar crescer na presença de Deus. E quando a Bíblia diz que devemos estar orando sem cessar, isso não significa que você e eu devamos estar sempre sussurrando orações repetidamente, como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 7. A verdade é que essa expressão orar sem cessar simplesmente ensina que nós devemos manter a regularidade em nossa vida de oração, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 1 até o 8. Significa dizer que eu e você devemos manter a regularidade. Orar e crescer na intimidade com Deus significa crescer na sua graça. Significa buscar a santidade de Deus. Significa dizer que Deus está no controle, que Deus está no comando, que Deus orienta você, que Deus lhe dá discernimento, que Deus é quem torna você um homem e uma mulher cristã, feliz e sábio e sábia. Portanto, você deve manter a regularidade, orando sempre sem cessar. E eu quero trazer para vocês, na expressão calvinista, que a oração é o antídoto. E Calvino diz isso com muita propriedade. Para todos os males. Significa dizer se você está aflito, você está preocupado, você está ansioso, você está triste, você está decepcionado, você está sem esperança. Ore, converse com Deus. Fale com Jesus. Busque a presença do Espírito Santo. Converse com intimidade com Deus. Abra o seu coração. Quando Lutero diz
que a oração é o suor da alma. Significa dizer que nós temos que exercitar, assim como um atleta que chega ao ápice do seu treino, suado, portanto não fadigado, mas certo de que valeu a pena todo o esforço. Assim vale as nossas intenções. Calvino também diz que o reto conhecimento de Deus nasce da obediência. E o nosso desejo de orar, de buscar a presença de Deus com intimidade, com profunda oração, significa dizer obedecer a uma ordem de Jesus, que nós devemos nos preparar em oração, estarmos sempre atentos, voltados para o desejo de crescer na presença de Deus e com muita intimidade. Paul Warsh diz que há cristãos cheios de informações bíblicas e vazias de experiências com Deus. Significa dizer que há muitas pessoas que têm muita informação, talvez muito conhecimento teológico, sabe recitar a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, mas estão frias, vazias, sem experiência, sem intimidade com Deus. Eu quero desafiar você a pensar que não só vale o conhecimento, é necessário que a gente conheça, que a gente busque, que a gente aprenda, mas, sobretudo, que a gente cresça no conhecimento da graça de Deus, buscando intimidade, através da oração, buscando frutos que alimentam, que sustentam a nossa fé e que traz para o nosso coração a esperança de saber que Deus está presente. Como sempre a gente gosta de dizer, aonde há oração, há presença de Deus. E eu tenho certeza que há vitória quando nós oramos, quando nós confiamos, quando nós acreditamos, quando nós depositamos em Deus a nossa fé. E eu tenho por certo que o nosso Deus é o Deus que pode fazer muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A oração feita por um justo, por um servo de Deus, pode muito em seus efeitos. Quantas vezes a gente tem ouvido falar na igreja que a oração de um justo, de um cristão piedoso, de um homem, de uma mulher, que busca sempre intimidade, que busca sempre orar, conversar com Deus, pode muito nos seus efeitos. Você pode orar, você pode pedir, você pode suplicar, você pode fazer orações de intercessões, você deve orar sem cessar, como Paulo recomenda à igreja tessalônica. Nós precisamos persistir, nós precisamos ter constância, criar o hábito, criar uma rotina para orarmos, para buscar a face do nosso Deus. E diante de Deus, todos os dias termos a certeza que o nosso Pai Celestial nos abençoará em todas as coisas. Há um pensamento que eu gosto muito de dizer na minha reflexão pastoral, que nós, enquanto cristão, quando colocarmos o hábito da oração, quando colocarmos o hábito de estarmos na presença de Deus, devemos fazer isso com consciência, com reverência. Como diz Calvino, toda oração sem reflexão é um ato de desobediência, um ato de reverência, um ato onde nós omitimos o verdadeiro sentido. Portanto, nós precisamos saber o que estamos orando, pedindo a Deus. Nem sempre o que você pede é o melhor para você. Deus é que sabe o que é melhor para o seu coração, para a sua vida, para a sua família, para o seu lar. E neste mês, mais do que justo e necessário, o mês que celebramos a família, Deus ele tem o melhor para a sua casa. Deus tem o melhor para a sua família. Eu quero trazer um pensamento de Charles Spurgeon, quando ele diz que a oração é um remédio para a ansiedade. Eu não sei se você está sofrendo de ansiedade, se você está antecipando o sofrimento, se você já está preocupado com as coisas que irá acontecer, e se isso tem martirizado a sua mente, trazendo para os seus pensamentos uma angústia. Saiba disso, querido irmão e irmã, que a oração é um remédio para toda ansiedade. Se você está ansioso, está preocupado, ore,
converse com Deus, busque a presença do Senhor, se permita ser enchido da glória do nosso Deus, que se manifesta quando nós oramos. E ainda que muitas vezes não sabemos nem como orar ou como convém, mas lembre que o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. O nosso desejo é que você tenha um encontro pessoal com Deus todos os dias, orando, buscando a presença de Deus e se colocando diante da necessidade de crescer na intimidade, de crescer com alegria, sabendo que você pode celebrar um crescimento espiritual, onde você tem fé quando ora, e quando ora você acredita que Deus realizará o desejo do seu coração, como diz o salmista: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O nosso desejo nesse momento, como pastor, é que a igreja, você, eu, todos nós, não deixemos passar diante de nós a oportunidade de celebrar diariamente o encontro com Deus. Crie o hábito, um diário, de estar sempre agendando, assim como você agenda uma reunião, uma live, uma visita, que você agende diariamente um encontro pessoal com Deus, para manter a oração como uma chama viva. Mantenha-se sempre em oração. O nosso pensamento nesse momento, um pensamento pastoral, é que nós nos alegramos, enquanto nos alegramos, é onde você ouve, onde eu ouço a voz de Deus, os nossos pensamentos se converjam para a glória de Deus, e que eles sejam expressos com toda a vontade, com todo o desejo de agradecer a Deus por todas as coisas. O meu sentimento é que você, eu, toda a igreja, todo o povo de Deus, mantenha sempre a chama da oração. E nunca esqueça, meu irmão, minha irmã, que você deve todos os dias manter o seu encontro, o encontro diário com Deus. Orai sem cessar. Ore com persistência, ore com dedicação, ore com constância. Crie a rotina e você crescerá aos olhos de Deus em intimidade e para a glória de Deus. E Ele celebrará com você todos os dias a sua presença. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. E Deus abençoe o seu encontro diário através da oração. Orai sem cessar.